Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar as críticas do nacional no arredismo às pautas da esquerda e suas hipocrisias, tá? Então, existem duas pautas principais da esquerda. A primeira é uma defesa profunda de todos os valores antirreligiosos, né? Aborto, feminismo, LGBTismo, ateísmo, liberação total das drogas e por aí vai, tá? E tem mais uma pauta, né, que é uma defesa hipócrita do aumento de impostos em nome das políticas públicas para os pobres, quando na verdade os pobres continuam com os mesmos problemas e a classe política fica cada vez mais rica. Então, as pautas da esquerda são apenas uma imitação do Partido Democrata Americano. Né? Todas as pautas são importadas. Da mesma forma, como eu disse no vídeo anterior, na crítica à direita, que todas as pautas da direita são uma imitação do Partido Republicano Americano. Tá? Então, o que se discute politicamente no Brasil hoje é imitação de americano. Ok? Apesar das pautas de esquerda em geral estarem atreladas à defesa das classes menos favorecidas, dos pobres, enfim, o esquerdista de nossa era não é o pobre trabalhador, mas pessoas que pertencem a uma classe média universitária e que são muito privilegiados em relação aos pobres, tá? Então, o esquerdista aqui não é aquele cara que realmente pertence à classe dos oprimidos. É sempre um cara ali branco, hétero, né, de classe média, um cara que é universitário e fala em nome dos pobres, tá? Todas as pautas da esquerda, como feminismo, aborto, LGBTismo e liberação das drogas, são pautas de uma classe média que já superou o sofrimento material. E, por não possuir um sofrimento real que ameaça a sua sobrevivência, inventa diversos sofrimentos idiotas, frutos de uma burguesia que não tem o que fazer. Tá? Por quê? Porque o cara que é pobre, ele busca o quê? A sua sobrevivência. Né? Então ele busca o emprego, ele quer sustentar a sua família. Esse é o problema real dele, pagar as contas e sobreviver. Né? O classe média, como ele já transcendeu essa esfera e não possui mais problemas materiais, ele vai começar a procurar problemas onde não tem, por conta de uma frustração burguesa. Ele precisa se revoltar, né? É igual uma música do Traje a Rigor chamada Rebelde Sem Causa. É o cara que precisa se revoltar com alguma coisa. E soa muito hipócrita, tá? Soa muito hipócrita. Então, o trabalhador médio está preocupado apenas com a sua sobrevivência e a de sua família. Ele tem preocupações maiores do que as frescuras burguesas. Os problemas da esquerda são, na verdade, os problemas de uma classe universitária burguesa degenerada. É claro que muitos pobres acabam aderindo a esse discurso por influência deles, né? Mas são ideologias essencialmente burguesas, tá? Então, tudo o que é chamado de esquerda hoje é ideologia de rico, de classe média, não é de pobre, tá? No nosso mundo, a esquerda não está mais associada aos pobres, ok? E sim uma classe média universitária. Tanto que o PT, o PSOL, esses partidos de esquerda no Brasil mais famosos, são partidos formados por esse tipo de gente, né? Intelectuais de classe média e da classe alta, tá? Que acham que sabem dos problemas dos pobres, tá? Em relação à economia, os esquerdistas dizem defender os pobres, mas isso dura até que o pobre atinja um padrão de vida similar ao deles. É nesse momento que eles revelam a sua verdadeira face. Se o esquerdista universitário souber que a sua empregada tem o mesmo carro que ele se sentirá humilhado, né? E então deixará de lado toda a sua defesa aos pobres. Tá? Então essa defesa que eles têm aos pobres é para pagar de humanista, mas eles são materialistas como a direita e ficam com raiva quando os pobres atingem o mesmo padrão de vida dele, tá? Até um tempo atrás era muito comum ouvirmos esquerdistas defendendo a taxação dos milionários. Mas, como alguns já atingiram esse patamar de milhão, agora estão defendendo a taxação de bilionários, né? Então, mais uma hipocrisia. Então, qual que é a principal crítica, as principais críticas, né, do nacional no arredismo a essa esquerda? Primeiro, a esquerda defende tudo aquilo que é contra a nossa religião, né? E segundo, não defende os pobres. Apenas usa os pobres como massa de manobra para conseguir voto. Mas essa classe de esquerda é uma classe
uma classe de universitários classe média. Não tem nada a ver, eles não entendem o sofrimento, a dor e o que os pobres passam, tá? E são hipócritas, ok? Então, o nacional noarridismo entende que não existe esse alarmismo que a direita prega, né? Então a direita fala que o comunismo está vindo aí, que o socialismo malvadão está vindo aí. A gente entende que essas coisas morreram, né? Comunismo, socialismo não fazem mais parte da discussão política atual, são ideologias mortas, tá? E quem fica discutindo aí comunismo, fascismo e blá blá blá, né? É como se tivesse alguma certa relevância, tá preso na época da Guerra Fria, tá? Então não tem nada a ver com comunismo, nada a ver com socialismo. Os principais problemas da esquerda são esses. Eles defendem pautas morais, né, que são contra a religião, eles defendem pecados, tá? E eles não defendem realmente a classe trabalhadora, são hipócritas. São pessoas de classe média, universitária, enfim, que dizem que defendem os pobres, mas quando os pobres melhoram de vida, eles se sentem mal e começam a atacar os pobres, tá? Então essa é a crítica do nacional noarridismo à esquerda.